Olá, boa tarde, gente. Você que está aí nos acompanhando já na live aí do Facebook. Fran e Cícero Ferreira, Deus abençoe vocês nesta quarta aula do quarto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Infelizmente, houve outro probleminha hoje. Nós não vamos poder estar transmitindo pelo canal Rony Observador do YouTube, mas estamos gravando o vídeo. Quando nós encerrarmos aqui, aí nós vamos renderizar para subir pelo YouTube também. Então o pessoal do YouTube vai estar acompanhando aí depois da live aqui ao vivo, tá bom? Então, gente, seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos aqui estar iniciando na graça de Deus, tá certo? Hoje com o nosso irmão Alisson, porque o nosso irmão César, ele foi fazer uma prova na Paraíba, e nosso irmão Demontier, ele trabalha na empresa Anjo da Guarda e ele é chefe dos cerimonialistas de lá. E aí, neste período de celebrações, hoje dia de todos os santos, né? Que todos os santos intercedam aí por nós. E ele é quem administra ali, coordena os cerimonialistas no que diz respeito às celebrações. Então está sendo corrido para ele, por isso ele não está aqui conosco. Mas é com muita alegria que nós estamos aqui unidos e reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa tarde e clamamos e pedimos a intercessão de todos os santos para que possamos aqui transmitir as verdades de fé e inspirai, Senhor, todas as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós, tudo para a tua honra e tudo para a tua glória, Senhor. Bendito sejas, amado sejas, adorado sejas, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Então hoje, gente, sejam todos bem-vindos, você que está vendo aí agora esse vídeo pelo YouTube, você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook, Cícero e Fran, Deus abençoe a todos. Hoje, o quarto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Está sendo uma bênção. Espero que todos vocês estejam gostando aí, aprendendo junto conosco de como nos comportarmos diante desta devoção à nossa boa mãe e à mãe de nosso bom Deus. Então é com muita alegria que nós vamos estar iniciando desde já, sem muita delonga, que tem muita coisa para a gente conversar, né, Alisson? É sim, com certeza, né? Então, boa tarde, meu povo, a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria, né, nos vossos corações, né? Então, dando continuidade ao nosso curso, né, de preparação às consagração à Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Grimond Maria Montfort, né? Hoje nós iremos tratar sobre um tema, assim, bastante importante, né? Por que bastante importante, né? Porque ele vai falar quem são os falsos devotos e quem são os verdadeiros devotos da Virgem Maria, né? O inimigo de Deus, meus irmãos, ele, como diz a palavra do Senhor, ele veio para roubar, matar e destruir. E assim como ele veio para todas essas coisas, ele é esse anjo de luz. Por isso que o nome dele também um dos nomes deles é Lúcifer, né? Esse anjo de luz que engana, que, como diz a palavra do Senhor, né? Cuidado com esses pastores que vêm em forma de ovelha, porém por dentro são como lobos vorazes, que estão prontos para devorar. E o inimigo, sabendo dessas verdades marianas, ele se desfaz, né, de pérolas preciosas e no fim de tudo se torna vãs devoções, vãs pagãs devoções. Enquanto achamos que estamos tendo uma devoção verdadeira por Nossa Senhora, na verdade estamos sendo idólatras, estamos sendo verdadeiros pagãos. Então vamos falar aqui, começando, né, sobre os falsos devotos, né, que nosso grande santo São Luís de Maria Montfort vai falar, né. Então, o nosso primeiro falso devoto que ele vai dizer é meio pesado, mas temos que falar a verdade, né, do a quem doer, porque estamos aqui para agradar nosso Senhor Jesus Cristo, né.
são os críticos, né? Então, quem são esses falsos devotos que eles dizem que são os críticos, né? Na verdade, nem deveriam ser chamados críticos, na verdade deveriam ser apostatados, né? São aquelas pessoas apostatadas da fé, que não creem em nada, ou se creem, mas sempre estão a destruir, né? A combater contra os abusos da devoção à Virgem Maria. Nosso irmão Rony vai dar uma lida aqui. Então, um dos primeiros devotos nesse sentido, né, como nosso irmão Márcio colocou, que é interessante falarmos para que a gente possa entender a respeito da verdadeira devoção, o que não é a devoção a Nossa Senhora. Então, não é devoto de Nossa Senhora aquelas pessoas que são críticos, que são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vive criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe pelo fato de essa devoção não agradar a sua culta fantasia. Então, meus irmãos, os devotos críticos, eles são pessoas, né? Como diz o tratado, são pessoas sábias, inteligentes, são pessoas bem formadas. É como se eu estivesse falando com, por exemplo, um médico, ele se forma em medicina, o advogado em direito e etc. São pessoas que são do alto escalão, mas quando vem uma devoção, quando vem um devoto à Virgem Maria, quando vem uma pessoa simples, humilde, prostrada aos pés da Mãe de Deus, quando vê com o rosário na mão, eles vão logo para cima dessas pessoas e vão dizer, criticar. Para que essa devoção? Isso aqui não precisa disso. Nós só precisamos adorar Jesus Cristo. Pessoas simples que estão ali em oração, mas essas pessoas só sabem criticar, só sabem dizer, para que tantas procissões marianas? Essas pessoas deveriam estar dando procissões a Jesus Cristo, dar louvor a Jesus Cristo. São pessoas que elas têm dois paradigmas. Os críticos que só sabem criticar, que só sabem destruir, e os críticos que acreditam em tudo. Se, por exemplo, uma pessoa chegar para ela e dizer, a Virgem Maria apareceu em tal lugar, assim, 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 ela vai rapidamente vai acreditar nessa devoção. Como, por exemplo, existe a devoção falsa, que muitos católicos ainda não sabem, não conhecem, eu também achava que era uma devoção verdadeira, as aparições em Jacareí, em São Paulo, né? Onde um homem se diz ser vidente e se diz a Virgem Maria aparecer para ele, né? Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com certas pessoas que se dizem ver a Nossa Senhora, ver sem antes ter um estudo completo, porque a igreja ela é sábia em dizer quais são as verdadeiras aparições da Virgem Maria. Existe um estudo, existe um fundamento naquilo. Não é simplesmente uma pessoa dizer, eu vi a Virgem Maria e tal. Então temos que ter cuidado. E ele vai dizer também uma coisa muito séria, né? Eles acusam de idolatria essas pessoas. E acusam de idolatria por venerar a Virgem Maria, por venerar a Mãe de Deus. Não aceitam em suas mentes, não aceitam, por isso que são apóstatas da fé, não aceitam o fato de que Maria é a humilde, a escolhida de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, elas só têm um fundamento de destruir a devoção à Virgem Maria. E o tratado também vai dizer algo muito importante também. Ele vai dizer, né, que eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela falando afastando eficazmente o povo sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Meus irmãos, quão grave é esses devotos críticos, pois, como diz o nosso irmão São Luís, né, essa é uma devoção que destrói mais, é uma das devoções que mais destrói a imagem da Virgem Mãe de Deus, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a finalidade da devoção mariana, ela tem como fim último o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem como fim último a devoção, a perfeição em amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, falando ainda sobre os devotos críticos, eles dizem também que nessa devoção, quando eles verem pessoas usando escapulários, terços, rosários, quando vê aquele amor, ao invés de aquelas pessoas de contribuir
para uma maior devoção à Virgem Maria, essas pessoas vão menosprezar, vão fazer com que essas pessoas se desviem do caminho da verdade, se desviem do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é apontada a Nossa Senhora. Bom, agora vamos dar início também agora ao segundo tipo de falsa devoção que o tratado vai falar, que são os escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Bom, meus irmãos, a devoção dos escrupulosos é algo muito grave. Por que é algo muito grave, né? Infelizmente, nossos irmãos, né? Infelizmente, os nossos irmãos separados, eles dizem muito, não precisamos de uma mãe para interceder por nós. Não precisamos dessa mulher, pois Cristo é o único medianeiro de todas as coisas. É a única pessoa que nos aponta o Pai. Mas, ao longo do curso, nós estamos vendo que a Virgem Maria, ela é esse modelo de santidade, esse modelo da palavra de Deus. E vai dizer também, né, que os escrupulosos são aquelas pessoas que, vendo que a devoção mariana é uma bela devoção, é uma devoção que muitas vezes, na cabeça deles, dizem que quanto mais eu for devoto de Nossa Senhora, mais eu vou rebaixando a pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos verdadeiramente que não é isso que acontece, mas é o contrário. Em Cristo, em Maria, nós somos formados, somos gerados na pessoa do Cristo. Essas pessoas, quando vêm as pessoas, elas dizem da seguinte forma: quando vem aquela multidão de gente em veneração à Virgem Mãe de Deus, quando vê aquelas pessoas ali louvando a Mãe de Deus, eles já dizem na sua cabeça: para que esse negócio? Nós só precisamos adorar Jesus Cristo. Nós só precisamos adorar a Jesus Cristo no sacrário. Jesus está presente lá no sacrário. Para que ficar em adoração à Virgem Maria? Eu não me lembro muito bem, meus irmãos, um grande santo da Igreja Católica, que antes dele adorar Jesus Cristo no sacrário, ele primeiro ia visitar a Virgem Mãe de Deus. Ele se prostrava na Mãe de Deus e dizia que ali aonde habitou primeiro nosso Senhor Jesus Cristo, ali foi a primeira pessoa em que nosso Senhor habitou. Por isso eu amo a Virgem Maria. Por isso que primeiramente eu vou ao encontro dela, para depois, indo ao encontro dela, eu possa me encontrar de forma mais digna, de forma mais perfeita, de forma mais santa a nosso Senhor Jesus Cristo. Outro fato importante dos escrupulosos: eles também dizem: para que se falar de Maria? Para que se falar tanto de Nossa Senhora? Para que se falar tanto da devoção a Maria? Eles dizem muito essas asneiras, né, meus irmãos? Eles dizem muitas coisas que infelizmente vão contra a fé. Vão muito contra... Na verdade, eles interpretam e enxergam de outra maneira a devoção mariana. Ao invés de eles dobrar os joelhos deles, reconhecer que Maria foi a serva, foi a cheia da graça de Deus, eles interpõem a Virgem Maria e colocam Cristo no lugar. E sabemos que a devoção, meus irmãos, a Virgem Maria, ela é uma devoção cristocêntrica. Ela não é, como nós vimos ontem, ela não é uma devoção enganosa, porque se ela fosse enganosa, ela poderia ser jogado fora e poderia ser algo do demônio. Mas não, é uma devoção que nos aponta o céu, é uma devoção que nos aponta o Cristo, porque sabendo das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e das nossas misérias, Deus escolheu Nossa Senhora, Deus nos deu a Virgem Maria para que possamos nela sermos no seu ventre gerados, fortificados e também amados por essa doce Mãe de Deus. A própria palavra, ela vai dar uma resposta definitiva aos devotos escrupulosos, quando no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, e no versículo 42, a palavra diz assim: benditas sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. Olha bem, gente. Em São Lucas, essa passagem é citada quando Maria vai visitar Santa Isabel. Veja que, e nós sabemos que toda palavra ela é de inspiração divina. Toda ela.
Então, Isabel, ela falou sob a ação do Espírito Santo. Então, ela honrou primeiro a Maria. Ela disse: bendita sois vós entre as mulheres. Ou seja, Maria, ela é o quê? Bendita. Maria, ela é o quê? Bem-aventurada. Maria, ela é o quê? Cheia da graça. Quem foi que disse isso? O próprio Espírito Santo, pela boca do arcanjo Gabriel, pela boca de Santa Isabel, né? Então, e quando Maria vai pela boca dela própria, quando lá no Magnífica ela vai dizer que todos me proclamarão bem-aventurada, né? Então, é interessante que primeiro foi dada aqui uma glória a Maria, e em seguida foi dada a Jesus Cristo. E bendito é o fruto do teu ventre. E quem era o fruto que estava no ventre de Maria? Era Jesus. Então, Maria trouxe Jesus, né? À medida que Maria chega trazendo Jesus, então ela foi a portadora. Então, ela também merece, né, aquela dignidade de ser a portadora daquela grande graça que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo recebeu a glória e o louvor através de Maria. Então fica muito claro essa definição e uma resposta aos devotos inescrupulosos, onde ele vai dizer também, nosso irmão Alisson grifou também aqui no livro, que diz assim: nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se preste a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. Então o próprio livro no tratado, o santo Luís Maria de Montfort, ele vai deixar muito claro isso para nós, que quando honramos Maria, nós estamos honrando Jesus, né? Porque não tem como honrar a mãe sem honrar o filho. E outra coisa importante que eu lembrei agora foi que o cardeal Newman, né, ele diz que as nações que tiraram a Virgem Maria, né, do seu país como a mãe, né, como a padroeira, e colocaram somente Jesus Cristo, essas nações, com o tempo, se apostataram da fé. Com o tempo, essas nações deram brecha à maçonaria, deu brecha ao islamismo, ao muçulmano, deu brecha a todas as outras seitas. E as nações, e ele percebeu, e as nações que ainda têm a devoção à Virgem Maria, tem como ela a sua padroeira, a sua protetora, ainda são nações que existe um grande número de católicos que ainda são fiéis. Sabemos que são poucos, mas que ainda essas nações ainda são católicas e que ainda não foram destruídos totalmente, né, pelo paganismo, né? Então, para você ver, meus irmãos, a importância que temos que dar à Virgem Maria. Não achar que somente Jesus Cristo, como diz São João Bosco em uma de suas visões, que em uma de suas visões ele viu um grande barco, né? E nesse barco havia uma grande tempestade, mas que havia dois pilares. Um pilar era formado por nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro pilar era formado pela nossa Mãe Maria Santíssima. Então eles são os dois pilares da fé, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então nunca esqueçamos disso, meus irmãos, de termos essa devoção ao nosso Pai Jesus Cristo, à nossa Mãe Maria Santíssima, e darmos a devoção que eles merecem, né? Vamos lá. Continuando, né? Vamos agora falar do terceiro tipo, né, o terceiro falso devoto, que, meu Jesus, misericórdia, né, que são, Ave Maria, são os devotos exteriores. São as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior. Vamos lá. Muitas pessoas vamos lá. A devoção exterior, ela no seu fim, a sua finalidade, ela não leva a uma conversão verdadeira. A pessoa que vive essa devoção, ela não tem ela vive no superficial. Eu rezo meu rosário,
eu vou em todas as procissões, eu vou à Santa Missa, mas continuo traindo minha mulher, continuo chamando vários palavrões, eu continuo odiando meu irmão, mas não tenho não tenho uma mudança de vida. Só estou ali no superficial. Então essa prática, esse falso devoto, que são as práticas exteriores, ele quer dizer que são pessoas que têm as devoções marianas exteriores, mas o fim total dessa devoção não passa mais que só uma devoção exterior. Não passa mais do que são pessoas que rezam o rosário para outras pessoas verem. São pessoas que estão ali presentes em todas as procissões, estão presentes em todos os cultos marianos, participam de comunidades como o de Maria, mas tem um coração totalmente voltado para o mundo. Tem um coração totalmente voltado para as coisas mundanas. E ele vive somente no superficial. Ele não se aprofunda, ele não se converte, ele não quer mudança de vida. Então, quando falamos de a devoção exterior, nós estamos falando das práticas exteriores, onde a pessoa não tem uma vivência interior, não tem uma vivência verdadeira de intimidade com a nossa Mãe de Deus. Quer dar uma palavrinha? Lembrando aqui, né, quando Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, do versículo de 1 seguintes, onde ele vai falar, se dirigindo aos escribas e fariseus, falando a respeito do ai de vós. E tem um determinado ai de vós que Jesus fala, se dirigindo a essas pessoas, dizendo que eles são como sepulcros caiados, né, bonito por fora, mas por dentro cheio de podridão. Então, os devotos exteriores é mais ou menos isso. Eu costumo dizer, irmão Alisson, o seguinte: por exemplo, aqui nosso Juazeiro, na nossa região, nós temos algumas devoções, bem como toda a Santa Igreja. E, por exemplo, dia de quarta-feira, na igreja dos franciscanos de São Francisco aqui, né, no Santuário de São Francisco, temos um momento da quarta-feira chamado Hora da Graça. E aí as pessoas se vestem, muitas delas, por devoção, vestem ali uma roupa marrom, né, em devoção ali a São Francisco. Todo dia 13 de cada mês se celebra uma missa meio-dia, eu acredito que no mundo todo, basicamente, por fato da devoção a Nossa Senhora de Fátima. E as pessoas vestem branco, né? em sinal de devoção a Nossa Senhora de Fátima. Mas aí muitas vezes a gente fica se perguntando, nesse sentido, esses devotos exteriores, de que adianta a pessoa vestir preto no dia 20 de meu padrinho Cícero, né? Isso. De que adianta a pessoa vestir o marrom na quarta-feira? De que adianta a pessoa vestir o branco no dia 13? Como se aquilo ali fosse sinal de piedade, de mudança de vida, né? Não, porque tem muitas pessoas que vivem apegadas daqueles apetrechos exteriores, mas mudar de vida que é bom, não acontece, né? Continua a mesma pessoa difícil de lidar, que maltrata as pessoas em casa, que as pessoas muitas vezes em casa até joga na cara dizendo: rapaz, tu vive tanto na igreja e quando chega em casa é desse jeito, quebrando as coisas, brigando com todo mundo. Né? Então esses são os devotos exteriores, apegados a coisas externas, onde essa devoção ainda não atingiu o coração. E é bom lembrar que também, meus irmãos, que até mesmo também podemos também levar até mesmo para o lado da superstição, né? Porque se eu usar esse texto aqui, Nossa Senhora vai me proteger, mas eu não rezo o rosário. Não rezo o texto, eu uso aquele texto, ando com a Bíblia debaixo do meu braço. Não, eu creio que Deus é a palavra, Deus vai me transformar todo, mas vivo uma vida paganizada. Então essa é a devoção, uma das falsas devoções, que é o devoto exterior, né? Agora vamos falar do próximo falso devoto, né? Os devotos presunçosos. Misericórdia. Os devotos presunçosos são os pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristão devoto à Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, a cólera, a blasfêmia, a maledicência, a injustiça, etc. Que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmo que Deus lhes perdoará,
que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados, porque recitarão o seu terço, jejuam no sábado, pertencem à confraria do Santo Rosário e do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo um pequeno hábito, ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Vamos resumir o que na verdade trata. Vamos pegar aqui os pontos principais. Primeiro, o presunçoso, igualmente com o exterior, ele não quer uma mudança de vida. Ele vive pregado às coisas do mundo. Ele vive pregado ao prazer, vive apegado aos apegos materiais, ele vive apegado às coisas do mundo. Porém, o que essa falsa devoção quer dizer? São pessoas que são muito apegadas às coisas mundanas, são pessoas que não querem uma mudança de vida, pois acham que no último dia de sua vida, por apenas rezar 2 Pai Nosso por dia, por apenas assistir uma missa dedicada a Nossa Senhora, acham que já estão salvos. São pessoas que têm ali uma superficial devoção a Nossa Senhora, tipo, eu uso o meu escapulário, mas não tenho aquela devoção a Maria de forma assim interior. Rezo o meu rosário só por rezar e vivo uma vida de pecado, vivo uma vida de presunção, como diz o grande santo, né? Outro fato importante a ser lembrado que essa devoção ela é tão perigosa, mas tão perigosa que somente tirando a comunhão sacrílega, que é aquela comunhão que você comunga em pecado mortal, depois disso, esse tipo de devoção ela é uma devoção, como vai dizer o nosso São Luís Grimond, né? É uma devoção diabólica, uma presunção diabólica, porque ela não só destrói interiormente, exteriormente a alma daquela pessoa, como também aquela devoção vai destruir também as outras pessoas que poderiam seguir um caminho, trilhar um caminho, a Virgem Maria, um caminho de santidade, e também por influência daquela pessoa vão ser levadas a viver uma vida de pecado, de hipocrisia, de idolatria. Outra coisa importante, meus irmãos, que ele vai falar também, que é uma devoção que essas pessoas, elas contam, meu Deus do céu, quando eu li isso eu fiquei, meu Deus do céu, que vai dizer, São Luís, ele vai dizer que essas pessoas contam certas histórias de almas, né, que morreram em pecado mortal, vai dizer o catecismo da Igreja Católica, que a alma que morre em pecado mortal, ela vai diretamente ao inferno, né, para quem não sabe, né, e por isso que é importante, meus irmãos, sempre estarmos na graça de Deus, e sempre quando caímos no pecado, nos levantarmos sempre, e quando levantarmos, apegarmos nas mãos da Virgem Maria, para que ela nos levante mais fortemente. E eles dizem assim, aquela alma morreu em pecado mortal, mas ela vai ressuscitar e vai ser salva por Deus. Ou então eles dizem que aquela alma, ela antes de morrer, viveu a vida toda na desgraça, viveu a vida toda no pecado mortal, oferecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, oferecendo a Maria, e acha que no último dia vai receber o sacramento da confissão, sendo que a vida toda passou no pecado, na presunção. Então, os falsos devotos presunçosos, eles é um tipo de devoção muito perigosa. Se a devoção crítica já é uma devoção muito perigosa, quanto mais essa devoção presunçosa, que o próprio autor vai dizer, né? Que é uma devoção sacrílega, ou seja, uma devoção que mais ofende. Imagina aí, se dentro dos pecados que mais ofendem ao Senhor é o aborto, a ideologia de gênero, o homossexualismo e também o patrão não pagar os funcionários, podemos também comparar a um desses pecados, a uma dessas devoções, meus irmãos. De tão grave que o autor vai contar sobre essa devoção, sobre o presunçoso. O presunçoso, ele vive uma devoção, mas é uma devoção assim, frouxa, uma devoção estéril, uma devoção ilusória, como diz o autor, é uma devoção ilusória, uma devoção que ele vive um mundo de fantasia, ele faz uma fantasia dizendo que ele não tem pecado, que é uma pessoa que já está santa, mas que Deus vai dar a graça aí do céu, vai dar a graça da eternidade sobre todo pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que é preciso morrer para nós mesmos, para que o Cristo renasça, né?
O autor também aqui, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai tratar aqui desse assunto dos devotos presunçosos. É interessante que vendo e lendo livro de outros autores de biografia de outros santos também, ele vai dizer justamente isso. Ele não relata quem foi o santo, pode ter sido ele mesmo, que pode ter presenciado isso. De pessoas que tinham uma devoção frouxa, como disse aqui nosso irmão Alisson, e aí no final da vida, essa pessoa morreu e Deus deu a graça dela ressuscitar, para que ela pudesse fazer uma confissão e morrer novamente. Olha, gente. Ele narra também de outras pessoas que chegaram a morrer, mas a alma continuou no corpo daquela pessoa. O que é a alma? É a consciência. E aquela pessoa já morta, basicamente, ela confessou os seus pecados, porque durante a vida ela teve mesmo que uma pequena devoção a Nossa Senhora, e Nossa Senhora deu esta graça. Só que aqui foi graças extraordinárias que Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar o quão bom, o quão agradável a Deus é esta devoção. Mas aí as pessoas, o devoto presunçoso, se ele se agarra a estes fatos aqui, achando que vai acontecer com ele também, tá, em outras palavras, como diz o Matuto, tá lascado. Já pensou eu aqui tenho uma devoção à Virgem Maria meia boca, achando que quando eu morrer ali, no dia da minha morte, Deus vai me dar a graça de eu morrer, de repente ressuscitar e confessar os meus pecados para poder entrar no céu? Foi graças extraordinárias que Deus deu, né? Então o presunçoso ele não pode pensar que aquilo ali vai acontecer com ele também. Pode ir para o outro? Então, olha bem, os devotos inconstantes, né, são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalo e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo e empreender em serviço de Maria e logo após já não permanece o mesmo. E Maria o esmaga sob seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contado entre os servidores da Virgem fiel que tem a fidelidade e a constância da herança. Eita, meus irmãos, o quão séria é essa devoção, né? Os inconstantes, né? Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, né? Como vai dizer o autor, né? Vamos dar um exemplo aqui bem claro e objetivo. Eu entrei na comunidade X, né? E naquele momento era uma devoção por Maria, uma devoção a Jesus Cristo, queria evangelizar e tudo. E com o tempo, com o passar do tempo, quando vem as primeiras provações, quando vem as primeiras tempestades, aquela pessoa esquece tudo que viveu e volta para viver o mundo. Quando ele fala aqui dessa devoção periódica, ele compara naquele tempo, os místicos, ele comparava a lua, porque a lua ela tem essas 4 fases. Constantemente ela está mudando de fase. E aí Nossa Senhora, ela que é a cheia da graça, ela que é revestida desse sol, porque no contexto histórico místico da igreja, Jesus é o sol que ilumina e Maria é a luz que reflete da lua, né? Maria é como se fosse a lua que é refletida, por isso que ela é revestida de sol. Ela é revestida do sol que é Cristo e essa luz que é espelhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E também vai dizer que Nossa Senhora ela tem a lua debaixo de seus pés, dizendo que ela, botando assim num termo bem sério mesmo, ela despreza aquelas pessoas que vivem inconstantes. Pessoas que uma hora defendem Maria, outra hora está criticando Nossa Senhora. São pessoas que não conseguem ter uma firmeza de caminhada. São umas pessoas que não conseguem ter uma devoção verdadeira a Maria. Porque constantemente, quando vem as primeiras guiguinhas, quando vem as primeiras coisas, ela já começa a se desviar, já começa a viver novamente uma vida de pecado, uma vida de inconstâncias. São pessoas que não têm um amor próprio, vivem muito centradas no seu egocentrismo, vivem muito centradas em si mesmas.
E Nossa Senhora vai nos ensinar e vai dizer da graça de sermos fiéis sempre. Por quê? São Luís de Montfort vai dizer que ela foi fiel até o fim, que ela foi simples, humilde até o fim. Ela nunca deixou de fazer a vontade de Deus, ela sempre manteve-se fiel a Deus até o fim. E até hoje também, né? Na ordem mística da igreja, né? Por isso que ela tem a lua crescente debaixo dos seus pés. Porque essas pessoas, elas não são nem, infelizmente, essas pessoas não são dignas nem de ser chamadas filhos de Maria, pela tão gravidade que é essa devoção, que são os falsos devotos nesse sentido, né? Que vai dizer o tratado, né? E o próximo devoto são os hipócritas, que são aqueles que cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. São Luís, você vê que no tratado ele só escreveu um parágrafo, né? Porque naquele tempo, talvez, ele não quis se aprofundar muito, talvez ele não quis se ampliar muito no assunto. Mas, meu Deus do céu, se fosse nos nossos tempos de hoje, só o sangue de Cristo, viu? Ele quer dizer que o seguinte, parecidamente como os exteriores, e parecidamente também, podemos dizer assim, com os inconstantes, os hipócritas são aqueles que se disfarçam do manto de Nossa Senhora, do manto de Cristo. Eu sou cristão, eu sou católico, sou mariano roxo. Tenho minha devoção a Maria, faço isso, todos me aplaudem. Esse cara aí é muito mariano, esse cara prega bem, esse cara canta bem. Mas por trás está separado da mulher, por trás é uma pessoa que chega em casa, na igreja é uma coisa e em casa é outra coisa. Diante das câmeras se diz ser cristão, mas por fora das câmeras é uma pessoa totalmente paganizada. Quando ele diz que os hipócritas são pessoas que vestem uma capa, né? Se revestem uma capa, como podemos dizer, são pessoas que usam máscaras, né? Se revestem do que é bom, mas por dentro são pessoas podres por dentro, são pessoas féridas por dentro, são pessoas que o inimigo faz a festa. Se tem uma das coisas que o inimigo mais ama no ser humano, são os hipócritas. São as pessoas que se dizem ser os cristos, mas que na verdade o crucificam, na verdade são os que zombam dele. E para finalizar também sobre os hipócritas, ele vai dizer uma coisa muito importante, né? Que eles são pessoas também que dificilmente eles aceitam uma correção. São pessoas que são tão orgulhosas por dentro que se acham dignos, donos da verdade. E sabemos que quem é o dono da verdade e que só salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no tratado vai dizer, é necessário que Jesus seja o vosso mestre e não o demônio, não as coisas do mundo. Meus irmãos, o mundo está aí. Os demônios estão aí e a nossa carne está aí para nos querer derrubar, para nos querer fazer fracos na fé. Por isso, meus irmãos, é importante e necessário que sejamos pessoas inteligentes, que estudemos a palavra, que estudemos o catecismo, porque não poderemos amar a Virgem Maria se não a conhecermos, se não a buscarmos, se não a queremos ser seus filhos, ser não porque Nossa Senhora pode me dar isso, não porque Nossa Senhora pode me trazer isso, mas porque Nossa Senhora, ela é amável, ela é simples, ela é merecedora de toda a veneração. E também, para finalizar essa primeira parte, né? Também vamos falar sobre os devotos interesseiros. Quem são os devotos interesseiros? Foi justamente o que eu acabei de falar aqui. São aqueles devotos que, sabendo da majestade de Maria, eles tratam ela como um comércio. Eles tratam a Virgem Maria como uma mercadoria. Nossa Senhora, eu vou ser devoto de Nossa Senhora porque ela vai me dar o céu, porque é o caminho que me leva ao céu. Então vou viver essa devoção porque eu sei que eu vou para o céu. Na primeira provação, essa pessoa já esquece a Virgem Maria, já não sabe nem quem é Nossa Senhora. Interessante, meu irmão Alisson, que um pequeno testemunho aqui, né? Do grupo de oração que eu faço parte da comunidade de evangelização Fonte de Vida. E aí, quando eu entrei nesse grupo de oração, eu entrei num grupo de casais.
Passado um tempo ali no grupo, e vez por outra entrava uma pessoa visitante, vinha, visitava, passava uns 2, 3 reuniões, não vinha mais. E mais ou menos ali no mês de novembro, como nós entramos hoje o primeiro dia, entrou uma senhora lá para participar do grupo. E ela participou a primeiro encontro, que era nas sextas-feiras, a segunda sexta-feira ela foi também. E aí na segunda sexta-feira chegou um momento de partilha pessoal ali da palavra, onde a pessoa também poderia partilhar um pouco da vida. E ela disse o seguinte: olha, eu estou aqui no grupo porque eu estou rezando a Deus e a Virgem Maria pedindo uma graça. E eu quero que essa graça, eu alcance essa graça até o final do ano. Se eu não alcançar, eu deixo de vir. Olha, gente, que interesse, né? É o devoto interesseiro, é a fé interesseira, é a fé por ocasião, né? Como se a gente pudesse determinar que Deus me dê o que eu peço e ainda marca hora e dia, né? Para que Ele me dê as coisas, porque se não me der, aí eu abandono. Então, é terrível, tem um perigo muito grande. Viver a fé por interesse, né? Porque Deus ele dá, assim como também a Virgem Maria, a gente viu no capítulo 1, ele dá quando quer, na hora que quer, a quem quer e do jeito que quer. Então o que cabe a nós? Nos submetermos à santa vontade de Deus e da Virgem Maria, que a graça passa por ela. Não buscarmos a fé nem a graça por interesse. Então, terminando essa parte, né, que é a respeito do que não é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, agora nós vamos ver, nosso irmão Wallace vai nos explicar aqui, a verdadeira devoção à Virgem Maria. Como que é, como que funciona. Então, vamos trazer aqui o outro ponto. Se nós falamos o que não é devoção, agora vamos mostrar o que é. Então, a verdadeira devoção, ela é interior, e é a devoção terna, onde o autor vai dizer: a Santíssima Virgem dá confiança de um filho em sua mãe, impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade, confiança e ternura. Agora vamos agora falar, nós já falamos dos 7 tipos de falsos devotos. E agora vamos abordar quem são os verdadeiros devotos. E são 5 os tipos de verdadeiros devotos a Nossa Senhora, né? O primeiro tipo de devoção que temos que ter à Virgem Maria é porque ela é terna. O que quer dizer essa palavra terna? Né? Vai dizer o autor que ser terna é ser amável. Ser terna é reconhecer a grandeza e o amor que Nossa Senhora tem por cada um de seus filhos. Ser terna é quem cuida, é quem protege, é quem salva. Ser terna, ele vai dizer em várias características, mas podemos definir em amor. O amor não como o mundo prega, não como o mundo ensina. Vejamos o amor de uma mãe. Se o amor de uma mãe, que ela dá até a vida pelo seu próprio filho, quanto mais a nossa Mãe de Maria Santíssima, que não tem esse amor terreno, mas um amor que é eterno, um amor que se comparado, vai dizer um grande santo, que eu não estou recordado o nome dele, se foi Santo Afonso, vai dizer que nem todos os amores de todas as mães do mundo todo não chegam nem aos pés do amor que é dado a Nossa Senhora por cada um de nós. Para você ver o quão belo, meus irmãos e minhas irmãs, o quão belo é ser devoto de Maria, o quão belo é ser moldado pelas mãos de Maria, é ser esse vaso frágil, como falamos ontem, esse vaso frágil que somos por nossas mesquinhez, por nossas corrupções, mas ser moldado aos poucos pela Virgem Maria. Ser devoto de Nossa Senhora é como vai dizer, né, no tratado, não é eu pegar o tratado, peguei o tratado aqui, me consagrei, agora eu sou santo. Não é bem assim que a coisa anda. Peguei o tratado, é uma formulazinha mais pim, agora hoje eu vou para o céu. Não. O tratado, ele é um caminho seguro para se chegar pelas mãos de Maria
a Jesus Cristo. Esse caminho de santidade, esse caminho que vai haver momentos difíceis, momentos bons, porque o autor ele vai dizer, haverão momentos no Calvário, mas também haverá momentos nas bodas de Canaã. E mais ainda, falando ainda sobre essa bela devoção à Virgem Maria, né? Que ela é uma devoção, que ela é uma devoção interior. A devoção interior é aquela devoção em que eu vivo, pratico de forma serena aquilo e faço a vontade de Deus na vida por meio das mãos da Virgem Maria. É aquela devoção interior, é quando eu não quero simplesmente fazer por fazer, mas fazer porque eu amo a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, devido aos seus méritos, às suas grandezas, eu preciso honrá-la, eu preciso amá-la. Então, eu sei que devido ao tempo, poderemos passar aqui a tarde inteira, a noite todinha, falando sobre a devoção interior. Porque é uma devoção, meus irmãos, é uma devoção profunda. É algo tão profundo que os santos, como Santo Afonso, São Tomás de Aquino, até mesmo Padre Pio, e muitos outros santos, escreveram livros, biografias, só com essa temática interior. A vida interior, a vida na graça. E dando continuidade ao segundo tipo, né, como eu já falei, essa devoção terna. O que é ternura? Ele vai dizer que o devoto terno é aquele devoto que se deixa com confiança, é o devoto que, mãe, eu sou teu filho e confio em ti, faça-me segundo o teu querer, faça-me segundo a tua vontade, porque a vontade de Maria está conectada com a vontade de Deus. É aquela pessoa que nos momentos bons e nos momentos maus, ela entrega suas dores, suas angústias à Virgem Maria com confiança. Tudo que for de Nossa Senhora, tudo que for nosso, tipo, nossos dons, quer dizer, os nossos pecados, os nossos talentos, entregamos nas mãos da Virgem Maria para que ela faça a obra por completo. É aquilo que, tipo, eu faço uma caridade, mãe, toma essa caridade, tu sabes a quem merece. Mãe, estou rezando esse texto, mas entrega nas mãos daquela pessoa que tu sabes que mais necessita. Isso é ser um verdadeiro devoto à Virgem Maria. É confiar, é entregar. Antes mesmo de acordarmos, nos consagrarmos a Nossa Senhora. Antes de dormir, nos consagrarmos a Nossa Senhora. Isso é ser um devoto de Nossa Senhora. É ter esse abandono, é ter essa entrega, é ter esse respeito, esse carinho por Nossa Senhora. Inclusive, também na questão do não pecar. Evitar as ocasiões de pecado. Evitar os momentos que eu sei que são fraquezas minhas e buscar evitar pecar. E ele também vai dizer que também é uma devoção onde você deve pedir a Nossa Senhora que ela cure seus escrúpulos, cure suas mesquinhez, cure seus egocentrismos, suas vaidades. Isso é ser um devoto eterno, né? A outra forma da verdadeira devoção é que ela é uma devoção santa, né? Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Eu vou dizer aqui apenas que eu considero assim as mais importantes, porque segundo ele vai dizer que são 10, né? A primeira, Maria foi obediente em tudo. Ela foi submissa, ela foi escrava, ela foi pertença de Deus desde a sua concepção. Quer dizer, vamos lá, desde lá do Jardim do Éden, quando Deus viu que o homem caiu no pecado, ela levantou esse novo Éden, ela levantou essa nova Eva, para que a humanidade, por meio das mãos da Virgem Maria, fosse formada, fosse gerada. E então Maria, desde a sua concepção, desde a promessa do Pai, lá em Gênesis, até a sua promessa da sua vinda no Apocalipse, vai dizer que a Virgem Maria ela é fiel até o fim, ela é obediente. A segunda virtude de Nossa Senhora que temos que imitar com constância é a sua profunda humildade. Meus irmãos, podemos ir para o inferno por sermos falsos humildes. Podemos irmos condenados ao inferno por vivermos outras práticas. Mas a pessoa que é humilde,
ela obedece. A pessoa que obedece, ela jamais peca, ela jamais se cai no fogo do eterno. E Maria viveu essas duas verdades: a humildade que esmagou a cabeça da serpente e a obediência que transformou a Eva em uma nova mulher. E por fim, a terceira grande virtude que eu considero em Maria é a sua castidade, a sua pobreza. Ela que soube ser pura, ela que soube ser modelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que viveu a graça, porque engana-se quem acha que pureza é só não cometer pecado contra a castidade, mas ser puro, evitar as ocasiões de pecado. Ser puro é uma pessoa que luta constantemente contra as paixões, contra as vaidades do nosso corpo, contra as nossas vaidades de nossas carnes, as paixões, as concupiscências. Ser casto é isso, ser casto é ter esse coração violento que todo dia, constantemente, está em uma batalha e luta, e sempre sermos imitadores de Maria, porque ela foi a imitadora de Cristo, né? A outra verdadeira devoção é a constante, né? A devoção constante firma a alma no bem e ajuda a perseverar em suas práticas de devoção, tornando-a corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, a carne em seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Meus irmãos e minhas irmãs, a devoção, né, como ele falou aí, né, essa devoção constante, ela é uma devoção que ela firma, ela traz a alma do seu mal, que é o pecado, que é a sua alma corrompida, sua alma que é corrompida pelo pecado, corrompida pelo mundo, pelos demônios, e ela, por auxílio da graça, por auxílio do Espírito Santo, ela que é cheia da graça, ela nos faz pessoas que vai crescendo aos poucos na graça de Deus. A devoção constante, ela é uma devoção que leva à profundidade da divindade, da divindade. Ela é uma devoção que nos leva às maiores profundezas do amor a Deus. Outra coisa importante que também temos que falar, que ela é uma pessoa que vive de fé. Sim, meus irmãos, não estamos falando de uma fé pobre, uma fé sem obras, pois uma fé que sem obras é uma fé morta, mas ela é uma fé verdadeira. Por quê? Porque através das obras, das boas obras que damos à Virgem Maria, elas vão se transformando em nós obras de caridade, obras de santidade. Uma fé que é firmada na videira, que é Cristo. Essa devoção é uma devoção em que o devoto, ela se coloca a serviço da Virgem Maria, seja nos momentos bons, seja nos momentos de dificuldade, mas é uma devoção que se coloca aos pés da Virgem Maria para que ela gere em nós frutos, e que esses frutos que vão ser gerados em nós, por meio da graça da Virgem Maria, para que elas sejam, na outra vida, apresentadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz na Bíblia, né? A árvore que não dê bom fruto, ela será lançada ao fogo. A alma que não dê bons frutos, ela será seca. Ela será uma alma que não tem nada. E a nossa Virgem Maria, ela, como ela é cheia da graça, das coisas boas do céu, ela transforma tudo aquilo que é corrompido, tudo aquilo que nós sabemos que é em fraqueza, tudo aquilo que é consciência, ela vai nos transformar, ela nos vai gerar filhos, vai gerar os seus escravos de amor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A quinta e última verdadeira devoção é a devoção desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesmo, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. Bom, a devoção desinteressada, ela é uma devoção onde o devoto, inclusive que ele diz assim, é a devoção que mais agrada a nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquela devoção onde eu, na condição de escravo, na condição de pertencente a amor a essa mãe, eu me coloco a serviço dela. Eu me coloco, eis-me aqui, mãe. Eis-me aqui com minhas fraquezas, eis-me aqui, mãe, com minhas dificuldades, que a senhora já conhece, eis-me aqui, mas sem aquele interesse. Vou servir a mãe de Deus, porque ela vai me dar isso. Como nós já falamos, né, dos falsos católicos que são interesseiros.
Mas o católico, o amante, o escravo de Maria, o filho de Maria, que é desinteressado, desinteressado, que ele vai dizer aqui dos bens temporais. Vai dizer aqui, que bens temporais são esses, né? Ser devoto à Virgem Maria, propagar sua devoção, sem que, não, eu vou propagar a devoção à Virgem Maria porque eu vou conseguir a eternidade, não, porque eu vou conseguir o céu, não, porque eu vou conseguir um emprego, porque eu vou conseguir uma namorada, porque eu vou conseguir isso, vou conseguir tal objeto, tal coisa. Não, meus irmãos, a devoção daquela pessoa que é desinteressada, ela é desinteressada de tudo. Ela é, como diz, né? Ela é despojada de tudo aquilo, despojada das coisas vãs. Ela não busca interesses para si, mas busca interesses em honrar, em amar a Virgem Maria. E honrando a Virgem Maria, estaremos honrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que é importante e que nós também devemos mencionar sobre esse tipo de devoto é que não busca também não busca interesses terrenos, mas porque a ama, porque vê na Nossa Senhora um exemplo de santidade, um exemplo de ternura, de carinho, porque a ama. E se eu amo a minha Virgem Maria, eu não busco outras coisas a não ser honrá-la. Eu não busco outra coisa a não ser querer que Nossa Senhora seja cada vez mais amada, seja cada vez mais louvada, seja cada vez mais gerada no coração das pessoas. Ele também vai dizer também que ela também é uma devoção que nos ajuda também a amar ao próximo. Ela é uma devoção que nos ajuda a ver na pessoa do próximo também um olhar de Nossa Senhora, olhar de misericórdia, um olhar terno. Nossa Senhora não vai olhar para as suas misérias, porque se ela olhasse para as nossas misérias, para as nossas fraquezas, meu Deus do céu, o que seria de nós? Mas não, ela olha porque ela é a pureza da natureza. Ela é a pureza da natureza de todas as criaturas. E de todas as criaturas, ela está acima de todas as criaturas, exceto de Deus. Ela está acima de todos os anjos, de todos os santos que passaram nessa terra, porque ela foi a escolhida, ela foi a cheia da graça. Deus a submeteu como a rainha de todas as criaturas do céu e da terra. Por isso, meus irmãos, que peçamos à Virgem Maria essa graça de amarmos cada vez mais, de busquemos de amar cada vez mais a nossa Mãe Maria Santíssima. E agora vamos finalizar, né? Tu poderia ler só rapidinho isso aqui? Pronto. Nós vamos, para encerrarmos, meus irmãos, esse debate do dia de hoje, iremos falar sobre as devoções de forma assim bem superficial que temos que ter, que são as devoções comuns. Essas devoções comuns, elas são devoções exteriores e interiores. É interessante, só um parênteses muito breve aqui, porque o São Luís Grignon de Montfort, ele vai dizer no seu tratado aqui, falando da graça que ele teve de estar escrevendo isso que Deus colocou no coração dele a respeito da devoção à Virgem Santíssima. Então, esta aula de hoje, ela fica muito claro o que é ter uma verdadeira devoção e o que não é, o que é ser um devoto de Maria e o que não é ser um devoto de Maria, né? Então, fica aí essa dica de forma muito objetiva e sincera, dita por alguém que realmente viveu esta devoção e esta consagração, né? E é interessante que ele também vai dizer o seguinte: como seria bom e agradável que esses escritos caíssem na mão de boas almas, né? Que pudesse estar ali descobrindo essas verdades e vivê-las e praticá-las, né? Então, no seu terceiro artigo desse capítulo 4, ele vai falar das práticas comuns, onde ele vai dizer aqui de forma muito objetiva que primeiro é honrá-la como a digna Mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Segundo, meditar suas virtudes, seus privilégios e seus atos. Terceiro, contemplar sua grandeza. Quarto, fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento. Quinto, invocá-la cordialmente. Sexto,
oferecer-se e unir-se a ela. 7. Em todas as ações, ter a intenção de agradar-lhe. 8. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela, para ela, a fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim. Então, meus irmãos, essas práticas, elas são fundamentais na devoção mariana. Elas são fundamentais porque, à medida que nós meditamos sobre o Magnífica, que é uma oração belíssima construída pela mãe de Deus, quando nós meditamos acerca da saudação do anjo, quando meditamos acerca da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente e a mulher que é revestida de sol e que tem a lua debaixo de seus pés e que derrubará a cabeça do dragão, quando meditamos e nos aprofundamos na devoção mariana, seja ela de maneira interior e seja ela de exterior, nós se transformamos em um novo Cristo. Se transformamos como foi São Paulo. Não é só eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ela vai gerar em nós o novo Cristo. Ela vai gerar em nós a perfeita beleza que é essa devoção à sua mãe. Essa bela devoção que esse grande santo, se Deus quiser, futuro doutor da Igreja Católica, nos ensina. Essa prática de queremos tudo que formos, que é uma coisa que eu achei interessante quando ele fala aí, tudo que quando formos fazemos para ela, com ela, por ela. Porque quando colocamos nossas ações, nossas atitudes, nosso trabalho, nosso estudo, nossa família, todas as nossas ações, pensamentos na Virgem Maria, ela vai nos transformando, ela vai nos modelando. E também outra coisa importante, também ele vai falar sobre as práticas exteriores, de forma bem enxuta e objetiva. A devoção do terço, a importância que temos que rezar o terço, meus irmãos. Se você não consegue rezar o terço completo, reza o mistério. Seja fiel a Maria naquele mistério. Você que consegue rezar o rosário, reza o rosário todo santo dia. Contempla as 150 Ave Marias do Santo Rosário. Se você consegue, reza a coroinha de Nossa Senhora. Reza a Salve Rainha. Reza o Magnificar, que é uma belíssima oração, e tantas outras devoções exteriores que podemos fazer a Nossa Senhora. Aqueles que têm condições, usem o escapulário, tenham uma devoção à Nossa Senhora do Carmo. Tantas mensagens que Nossa Senhora fala sobre a beleza que é a devoção. Tantas práticas, que essas são as práticas exteriores, e mais importante ainda, as práticas interiores. Muito bem, gente. Então, que maravilha, né? Finalizando essa quarta aula, né? Do quarto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Algo muito interessante que a gente precisa deixar muito claro aqui, gente, é o seguinte. O santo, ele vai dizer que o primeiro ponto onde ele vai dizer da prática comum da devoção à Nossa Senhora é que nós prestamos a ela um culto de hiperdulia. Então, vamos entender isso aqui muito brevemente, muito rapidamente. Olha bem, para que tudo isso que nós estamos falando aqui, você não caia no erro de achar que nós estamos cometendo um ato de idolatria aqui, falando demais, colocando Maria no lugar que talvez ela não mereça. Então veja bem, é uma palavra grega que ela tem na sua prática 3 definições: idolatria, dulia e hiperdulia. Então, o que é idolatria? A idolatria é o culto de adoração total, né? Onde eu me submeto completamente a alguém, a alguma coisa, né? Então, por exemplo, o idólatra, e é um pecado que Deus combateu veementemente em toda a Sagrada Escritura. O pecado da idolatria é terrível. E aí, para que você entenda que o católico ele não comete idolatria quando ele venera as imagens, ou num ato como esse que nós estamos falando tanto da Virgem Maria, né? Nós não estamos aqui cometendo um ato de idolatria. E a idolatria, quem é o nosso ídolo? O nosso ídolo é Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus. O ato de idolatria nós prestamos a Jesus. Jesus é nosso ídolo. Jesus, nós prestamos um culto de idolatria. Nós adoramos Jesus. Dulia.
Dulia é um culto de veneração que nós prestamos aos santos. Por exemplo, hoje é dia de todos os santos. Então nós veneramos, nós prestamos um culto de dulia. E aí o santo vai dizer que a Virgem Maria nós prestamos o culto de hiperdulia. Significa o quê? Que a Virgem Maria ela está numa posição mais elevada do que todos os santos. Abaixo de Jesus e acima de todos os santos. Então significa dizer que nós prestamos um culto de idolatria a Deus, a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Prestamos um culto de veneração de hiperdulia, que está abaixo de Deus, a Virgem Maria. E prestamos um culto de dulia a todos os santos. Certo? Então o santo ele deixa muito claro isso aí para que você, meu amado irmão, minha amada irmã, compreenda e entenda que o que nós estamos fazendo aqui é prestando esse culto de hiperdulia à Virgem Maria, para que você entenda. Isso vem de uma palavra grega, como já foi dito, mas que nós adoramos de verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não ocupa o lugar de ninguém. Aliás, ele ocupa o lugar de todos nesse sentido, e Maria não ocupa o lugar dele. Não tem como ela subir de patamar, não tem como os santos subir de patamar na nossa devoção, na nossa vida. Jesus está acima, a Virgem Maria está embaixo, e abaixo da Virgem Maria de Deus e de Jesus Cristo está todos os santos. Então, culto de idolatria, hiperdulia e dulia. Finalizando aqui, gente, espero que você esteja gostando. Você que está nos acompanhando aí, que nos acompanhou pelo Facebook de Fran e Cícero Ferreira, compartilhe, continue compartilhando para que outras pessoas vejam, mesmo depois do sinal ao vivo, e deixe seu comentário, tá bom? Fica essa tarefa para a semana, para que a gente continue lendo esse 4º capítulo. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, deixe aí nos comentários do Facebook Fran e Cícera, e deixe também no comentário do canal Rony Observador, onde você vai estar vendo depois esse vídeo aí também, tá certo? Hoje, dia de Todos os Santos, e nós cantamos dizendo ou santos ou nada, né? E é isso que nós queremos ser, ou santos ou nada, pelas mãos da Virgem Maria, que é o nosso modelo de santidade. Eu sou todo dela e o inferno se arrepia. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Eu sou todo dela e o inferno se arrepia. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Ai meu Deus, como é bom ser de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Até próximo final de semana com o 5º e o 6º capítulo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Hashtag tamo junto, gente. Foi boa.